Bom, primeiro agradeço aqui, né, aos nossos convidados aqui, a Maria Esther Dalpos, que é gestora executiva de projetos aqui do Campo Sustentável, né, e muitas outras coisas que depois você pode apresentar aí para o pessoal. O Daniel Rangel de Souza, que é gestor de Educação e Disseminação do Conhecimento do Centro de Química Medicinal, né, e a Fúvia de Pilo, que é gestora de transferência de tecnologia também do Centro de Química Medicinal, né. Então, os três aqui participam da gestão de projetos ou centros aí de grande porte, e a nossa ideia aqui, de novo, ser uma conversa mais informal, né, nada muito pré-estabelecido, então tentar identificar dificuldades que a gente tem na gestão desses centros e soluções que vocês já tenham, né, conseguido identificar também para resolver essas dificuldades. Então trocar conhecimento e ideias aqui em relação aos mais diversos aspectos aí da gestão do centro, da transferência de tecnologia, da inovação, né, difusão do conhecimento. Então, são desafios que a gente enfrenta nesses grandes centros, né, a gente gera muito conhecimento e a gente tem um desafio de tanto de comunicar, né, e transformar isso em inovação e gerenciar as pessoas que fazem esse processo todo, né. Aqui no Smartness a gente tem, né, a nossa gestão ali já sendo estabelecida, a gente conseguiu chegar num ponto que a gente consegue já, digamos assim, ter processos de gerência ali que funcionam, né. Claro que tem outros que não funcionam tão bem, a gente vai adaptando. A gente tem uma dificuldade aqui um pouco de comunicação interna, às vezes no sentido de a gente comunicar internamente os nossos próprios achados, né, para o pessoal saber o que as outras pessoas do centro fazem, então a gente tem uma dificuldade interna de comunicação, às vezes nesse sentido, que a gente já identificou, né, como uma dos desafios para serem resolvidos. Uma outra dificuldade que eu sinto mais, assim, acho que o pessoal já comentou também, é que a gente tem de justamente gerenciar esses processos de gestão, né? Então, gerenciar o processo de gestão é uma coisa que a gente sente uma certa dificuldade, às vezes a gente vai, vamos montar uma planilha, colocar aqui certas colunas, a gente vai preenchendo, a gente vê que aquela planilha não atende tanto assim, mas o pessoal já está usando, a gente muda para outra forma de gerenciar, e aí o pessoal continua usando a forma antiga, então tem todo um problema ali, né, de gerenciar a gerência que a gente acaba enfrentando também dentro do centro aqui, né. Então, queria ouvir um pouco de vocês, a ideia é que cada um fale um pouco ali, talvez em torno de 10 minutos, né, a sugestão inicial, e sobre essas dificuldades que vocês enxergam, se vocês têm essas mesmas dificuldades, têm outras dificuldades, e também aí fazer uma rodada de apresentações, e no fim a gente passa aí para a sessão de perguntas e discussão, talvez. Então a gente possa começar aqui pela Maria Esther, que talvez quer começar com os 10 minutinhos aí de exposição inicial. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa, né? Eu sou docente de economia e trabalho com economia industrial aqui na Unicamp há uns 25 anos e mais especificamente com gestão da inovação. E aí vem falar do negócio que não me interessa. Pois é, eu vou falar tanto de gestão da inovação quanto de soufflé, as duas coisas, tá? São os dois temas. Quando a gente tem grandes projetos, né, aí tem muita teoria econômica mostrando o potencial, né, da inovação e por que é que nos países periféricos a maior parte das empresas não faz P&D. Depois de tantas décadas trabalhando com esse tema, já tendo feito política pública federal de funding, né, fundos setoriais, lei de inovação, lei do bem, dado aula de gestão de projetos por uns 12 ou 13 anos, eu começo a perceber que isso pode estar mudando de fato. Né? Não é só uma miragem, não, pode estar. Então, em 10 minutos, o que eu poderia dizer para vocês é que, tão importante quanto o projeto, é tomar conta dele, né? O que é absolutamente trivial. Mas aí, então, a questão é como tomar conta dele. Nós trabalhamos muito com essa ideia, então, de que a geopolítica não favorece, né, a difusão tecnológica, ainda que a gente produza ciência, né? A Ana Daidoni está aqui, ela sabe quanto a gente produz, quanto o Brasil produz da ciência mundial, mas ela não se espraia necessariamente nem para as indústrias chamadas nacionais, o que hoje em dia não se usa mais, né? Não tem mais indústria nacional, não faz sentido, mas parece que isso está mudando. Né? O Brasil tem uma legislação que cresce, né, em termos de gestão da inovação, cresce em termos da lei federal, cresce em termos das instituições
que estão dentro das ICTs, né, tomar conta de propriedade intelectual. Então, acho que a gente tem avançado, principalmente até o final, desde o final da década de 90, que foi, pelo menos, quando eu comecei a trabalhar com este tema. E os projetos, então, só para dizer para vocês, eu não trabalho só no CPT nem só no campo sustentável, né? Eu trabalho em vários, quem me chama, eu acabo colaborando. Olha lá. Olha lá. Essa questão de gerir o projeto, né? Aí é que vem a história do soufflé, né? Fazer um soufflé é um projeto, né? Um projeto relativamente linear, né? Bate as claras, aquela história, não interessa como faz, mas é linear, né? Relativamente linear, com composto tácito bastante alto, né? Se eu der a receita hoje para o senhor Gilberto, fazer o soufflé não vai sair, eu tenho certeza, não é porque eu não acredito no senhor, não sei se o senhor já fez soufflé. O senhor já fez soufflé? Então, tem um componente tácito. Então, a gestão de projetos tem uma série de questões, e respondendo já a questão central aqui, qual é a maior dificuldade? É gerir pessoas trabalhando juntas. Nos 25 anos que eu trabalho com isso, eu fui consultora de muitas ICTs, muitas federais, e me lembro de um caso de um professor que era um fofo, professor titular de medicina, e quando a FINEP, a gente lançou os fundos setoriais e os editais da FINEP, e lá estava aquela história que você precisa gerir o seu projeto para ele gerar inovação, e para isso você precisa trabalhar junto. Nós chamávamos naquela época os laboratórios de facilities, né? Agora virou multiusuário, todo mundo olha, né? Tem que usar o multiusuário bonitinho, senão nós não te damos dinheiro. Eu chamava facility, e esse professor falava assim, não vai ter facility comigo, comigo tem difficulty, porque o projeto é meu, o laboratório é meu e ninguém tasca. Tá? Então, essa é a minha resposta que bastaria aqui. Mas só para fechar, que eu não tenho muito tempo, o que eu, particularmente, né, na minha experiência, acho importante fazer para gerir o projeto é, primeiro, classificar um projeto de desenvolver, por exemplo, uma inovação incremental, ele é mais linear e mais pequeno. Mas aqui, na Unicamp, a gente tem projetos chamados complexos, né? Que são um conjunto, um sistema de projetos, como é exatamente o caso do Smartness. Bom, é um conjunto, se você pensar, vamos fazer um aeroporto, né, é um projeto complexo. O Smartness, ou o CPTEM, ou o próprio NIP, agora com o BioLoop, são projetos de maior complexidade, muito mais. Por quê? Eles envolvem a esfera horizontal, né, da docracia, digamos assim, a oligarquia profissional, que são os pesquisadores, e que cada um sabe muito da sua área mesmo, né? E não quer muito conversar com o outro, porque ele é de outra área, não se entende nada. São questões legítimas, digamos assim, mas que são grandes gargalos. O gargalo da aprendizagem do learning by doing, do learning by interacting com a empresa, mas também dentro dessa horizontalidade, que são os laboratórios acadêmicos, né? Então, por exemplo, propor caderno de laboratório para você fazer a apropriação da propriedade intelectual ex ante, antes, né, para ninguém depois publicar, né? Sabe daquela história do pesquisador do Butantan, né, o Sérgio Rodrigues, que ele simplesmente separou a molécula, né, de jararaca, que é um vasodilatador, nos anos 60, 70, e a empresa farmacêutica viu o paper, né, desenvolveu o maior antihipertensivo que o mundo já vendeu, até hoje como unidade farmacêutica dá o maior lucro para a empresa farmacêutica, né, apesar da patente já ter terminado, porque há ativos complementares, né, voltando, daqui a pouco eu volto lá na sua rede de fornecedores, de prestadores de serviço, e aí também olhar para essas redes todas, coisa que os projetos às vezes não olham, mas vocês já mostraram aqui hoje que precisa olhar. Então, essa horizontalidade dentro da universidade precisa ser entendida, e a verticalidade nas relações. Né? Eu falaria umas 4 ou 5 horas, não vou mentir para os senhores, mas, infelizmente, eu tenho que parar por aqui. E essas são as questões centrais, quer dizer, olhar as interações, capturar muito bem valor no processo, né? Então, projetos complexos têm uma
característica evolucionista em economia, quer dizer, as coisas vão acontecendo, né? Eu tinha uma amiga aqui, eu fiz ciências biológicas aqui na Unicamp, depois eu virei professor de economia, bem depois. E essa moça era muito quietinha e não era muito popular, e a gente torrava bem a paciência dela. Hoje em dia chama bullying. Não, eu particularmente nunca fiz, mas havia. E ela trabalhava com neurônios de coordenação das 2 pares de antenas de moluscos. Pois é, ela foi logo depois que ela terminou o mestrado, ela foi para a NASA porque ela achou um algoritmo de coordenação. Vocês me perguntem por que aquelas 2 antenas não se coordenam coisa nenhuma, então não sei que raio de coordenação que tem. É só para mostrar, né, Ana, que inovação não tem... A gente gera conhecimento e a gente não sabe o que vai dar depois, né? O problema do futuro é que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, gerir o dia a dia na horizontalidade e gerir os problemas até a fase, né, das redes de fornecedores, né, porque eles fazem parte da firma. A firma central, o grande agente de maior poder econômico, não sabe, mas existe uma coisa chamada economia de rede. Katz e Shapiro, 1987, tá? É o texto que eu sugiro que vocês leiam. Então, gerir projeto é um barato, né? Porque você tem diversas variáveis, essas variáveis devem ser muito bem detectadas para fazer gestão, porque senão fica assim, né? A gente não faz assim, né? A gestão do projeto não é um negócio que você olha cada vez para um lado, mas eu estou contando o Padre Nosso para o Vigário. É um enorme tema, mas o desenvolvimento do país depende basicamente que a gente se aproprie da ciência e do conhecimento e incorpore para dinamismo dos mercados. E para projetos sociais. Só para contar, nós estamos... A gente faz... tem a beira, já passei, né? Não, falta 30 segundos. Tem a beira das políticas públicas. Então, o gestor de economia da inovação, tem que pensar em quais políticas, por exemplo, políticas de compras públicas. Os 5.700 municípios do Brasil precisam trocar lâmpada, precisam fazer simples retrofit. Para isso, eles fazem compras públicas. A lei de licitação antiga era muito ruim, que era por preço. Agora tem uma nova lei de licitações que está há 2 anos, mas o mindset dos compradores das prefeituras ainda está na lei de licitação, que deve bater em vocês pra caramba, porque o cliente público é um grande cliente de vocês, né? É um bom cliente, assim como é para o SUS, assim como é para o setor elétrico e assim como é para o setor de nuvem. Vou chamar vocês de nuvem, que é mais bonito. Então, é isso. A gente tem que pensar em política pública. Então, aqui no NIP, por exemplo, nós temos um projeto que a gente está fazendo iluminação pública para o Estado de São Paulo, o professor Januzzi, que é o coordenador, e a gente tem que fazer grupos de estudo sobre compras públicas de inovação. Então, vai o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, é uma coisa que dá filhote, né? Ou ela tem no seu bojo, mais ou menos para terminar não é uma maçã que você abre e conta quantas sementes tem, né? Mas é uma semente que vai dar N maçãs depois. Tá? Querendo conversar, eu estou por aí. Obrigada. Muito obrigado pelos inspiradores Tudo insights. muito rápido, não dá. Sobre políticas públicas é uma coisa que a gente não tem olhado tanto, né, no Smartness, apesar de ser acho que uma das diretivas de impacto quando você fala de projetos, né, de pesquisa da academia, acho que definir políticas públicas pode ser um impacto bastante importante, né. A gente tem olhado bastante para padronização, né, que é mais o lado da indústria, criar padrões de comunicação, mas a gente não tem olhado tanto para o lado de política pública e geração de talvez massa para então, mas sem isso, as cadeias não funcionam. Sim. Então, se o projeto não tiver no seu bojo essa multiplicidade de variáveis que devem ser pensadas, quer dizer, um multicritério, né? Você tem tantos critérios que você tem que olhar. Talvez você não tenha que chegar na solução, mas você tem que agir. Ótimo. Não é fácil, né? Não. Obrigado mais uma vez pela exposição. Bom, acho que vamos seguir na sequência aqui com o Daniel. Pode começar com a Fúvia, tá bom. Fúvia, por favor, então, fazer sua exposição. Boa tarde. Eu sou a Fúvia. É interessante eu começar também, porque o Daniel e eu trabalhamos no mesmo centro, e eu vou dar uma contextualizada da onde a gente vem, né? Então, eu sou do CQMed, que é o Centro de Química Medicinal.
A gente está aqui na Unicamp, para quem conhece a Unicamp, é o final da Unicamp, onde tem o melhor pôr do sol da Unicamp, para cima da Embrapa. E a gente está naquele prédio e a gente está desde 2015 como Centro de Química Medicinal. A gente começou como um braço de um consórcio internacional que tem a sede em Toronto e tem laboratórios em Oxford, em Frankfurt e na Carolina do Norte. E a gente entrou num projeto PIT, FAPESP, e a gente desenvolveu essa SGC, que chama esse centro, o SGC Brasil ali. Então, a gente começou assim. Esse era um consórcio muito interessante, porque as Big Pharmas injetavam dinheiro para o desenvolvimento de novas moléculas até a fase pré-competitiva. E eles faziam isso porque é uma etapa que é muito custosa e precisa de uma mão de obra muito especializada. Então, acaba ficando mais barato, eles não conseguem fazer isso sozinhos. Ficava mais barato eles darem cada um pouquinho de dinheiro, desenvolver até uma fase, e depois eles pegariam essas moléculas que seriam públicas e iam trabalhar com projetos fechados. Então, a gente começou como Open Science e a gente começou a trabalhar com indústrias farmacêuticas nacionais. Durante esse período, a gente foi vendo a necessidade, conforme foram avançando os projetos, de ter projetos fechados. E ali em 2017, a gente se credenciou como uma unidade Embrapi. Eu não sei se vocês conhecem o que é Embrapi, falar rapidamente, né? É uma organização não governamental aqui do Brasil, que ela recebe dinheiro de vários ministérios, ministérios da saúde, da educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento, também tem dinheiro do BNDES e do SEBRAE também para alguns projetos, e eles têm um intuito, o maior foco deles é o alavancamento da indústria nacional. Então, é muito interessante esse formato, porque eles credenciam grandes centros, unidades, que comprovem a sua competência em determinada área, e isso a gente é na área de fármacos, mas também tem na área de comunicação, de internet das coisas, de construção, em várias áreas. Então, a gente se credenciou como uma unidade Embrapi, e a gente já tem um dinheiro que já é disponibilizado para a gente. Só que é assim, é condicional. A gente precisa ir atrás de clientes, a gente precisa ir atrás de empresas e fazer projetos com empresas, e a gente entra com uma contrapartida que não é financeira, a gente, comunidade da Unicamp, que é o pagamento do pessoal, né, a estrutura. A Embrapi entra com uma parte financeira do projeto e mais ou menos cerca de 50% do projeto completo a empresa tem que pagar. Então, olha que vantajoso, né? A empresa vai pagar só 50% para um projeto de desenvolvimento. Daí tem algumas particularidades que precisa necessariamente ser um projeto de pesquisa e inovação e precisam ter responsabilidades das duas partes, tanto da empresa quanto nós. Então, eu sou bióloga, assim como a professora, e eu fiz o doutorado nesse Centro de Química Medicinal, e em Biologia Molecular e Genética, depois eu fiz pós-doutorado, depois eu saí e tive a minha empresa de consultoria científica. Eu trabalhei em outras coisas antes também, né, em outras empresas, laboratórios, mas daí a gente, depois, quando houve essa bolsa do Grant Office que eu tô, que é de gestão de transferência de tecnologia e de inovação, a minha orientadora, que hoje é minha chefe, ela me chamou de volta, porque eu consigo fazer essa tradução. Então, sou eu que faço essa tradução do laboratório, da parte científica para a parte industrial e vice-versa, porque eu já estive ali como consultora científica, eu sei quais são as dores do empresário. E eu também já estive ali na parte acadêmica e eu sei como que funciona o laboratório acadêmico. Então, a gente junta num projeto Embrapi o melhor dos dois mundos, né? A gente tem tanto os melhores cérebros, a tecnologia mais avançada e o know-how, e a gente tem um modo de trabalho como uma empresa. Então, a gente tem um setor de apoio, a gente tem outras pessoas, né, os gestores de projeto, a gente tem também, a gente tem o Daniel, que é da comunicação, a gente tem eu, que trabalha com essa parte de prospecção. Então, a gente consegue que os pesquisadores fiquem só com a parte da pesquisa. E daí eu faço essa parte da tradução. Para fazer essa parte da tradução
dessa conversa, eu preciso saber tudo o que tem no laboratório. Então, assim, tudo bem que o nosso centro é um pouco menor, né? Imagino que um centro com vários pesquisadores é um pouco mais complexo, mas mesmo assim é importante a gente saber o que tem, porque é o nosso portfólio quando a gente vai falar com uma empresa. Então, no meu caso, né, no nosso caso do CQMed, eu faço continuamente o mapeamento dos projetos que a gente tem em andamento, até mesmo para isso, para saber quais as moléculas que a gente tem que estão mais avançadas, quais são as moléculas que elas estão ali em TRL 1 e 2, que são na parte de pesquisa básica, que não fazem sentido para conversar com a empresa, até as TRLs 3 a 6, as que estão mais avançadas para aplicação, que é o que a gente oferece para a empresa, ou então quando a empresa traz a demanda, eu sei todos os projetos que a gente está. Então, esse é um trabalho contínuo que a gente tem para a gente saber o que tem acontecendo no laboratório. Além disso, eu faço prospecção não só com empresas, mas também em agências de fomento. Então, projetos, chamadas que saem, CNPq, FAPESP, PNEP. Então, estou sempre de olho e ajudo o pessoal na escrita desses projetos, principalmente nessa parte mais estratégica, né? Para fazer, porque é igual um joguinho de quebra-cabeça, né? Para saber, às vezes tem alguns projetos que está faltando dinheiro para uma etapa, ou então a gente quer trabalhar com alguma coisa, a gente tem, sai uma chamada de algum assunto que a gente vê que dentro do que a gente faz, a gente consegue ter um braço ali para cobrir aquela chamada. E dentro desses mapeamentos, além de mapeamentos de projetos, eu também faço mapeamentos dos processos, porque a gente tem uma estrutura que é um cerne linear, que é o desenvolvimento de novas moléculas, que, como eu falei, a gente nasceu lá no SGC, né? E essa é um pipeline que era usado dentro dessa estrutura. Então, a gente mantém isso, que é muito interessante porque a gente trabalha com screenings que aceleram a descoberta de fármacos, porque a gente trabalha com várias moléculas ao mesmo tempo, várias construções, então isso é um diferencial que a gente tem. Então, a gente, além do mapeamento de projetos, eu também faço o mapeamento dos processos. Então, esses processos que são muito bem estabelecidos dentro do laboratório, porque lá a gente tem um formato de plataformas, que tem pesquisadores especialistas em cada plataforma, e cada um tem o seu projeto e transita por várias plataformas. Mas algumas plataformas são pessoas que lideram elas, né? Então, eu consigo mapear todas as etapas, eu sei as atividades, e eu consigo fazer o que é muito importante também, e que é muito difícil, é a precificação dessas etapas e desses processos. Então, é um baita de um trabalho, né? Mas a gente consegue ter isso, porque a gente foi verificando também ao longo do tempo, que quando eu cheguei, né, eu comecei a perguntar, tá, mas quanto custa isso? Porque a gente pode estar perdendo dinheiro fazendo projeto, né? A gente não quer perder dinheiro. A gente ama a ciência, a gente quer desenvolver, mas a gente também não pode descobrir um santo para cobrir outro, né? Então, é muito importante esse processo de precificação, a gente também está numa... É contínuo esse processo, e esses processos melhor estabelecidos, que já são mais fixos, a gente já tem essa precificação, o que já traz mais tranquilidade, que a gente sabe que a gente não vai ficar no zero no final do ano, né? A gente não vai ficar devendo para ninguém. E, além disso, também a equipe, é muito importante a gente ter essa comunicação. Então, eu sou a pessoa que fica conversando com todo mundo, porque eu sei o que todo mundo faz. Aí é uma delícia o meu trabalho. Então, eu fico sabendo o que todo mundo faz, porque eu tenho que saber o know-how deles, né? Então, às vezes, os pesquisadores são mais tímidos, né? Então, eles não falam tudo que eles estão fazendo, mas você começa a perguntar da pesquisa deles, nossa, eles ficam super empolgados. E a gente vai descobrindo as dificuldades, a gente vai descobrindo, assim, novos projetos que a gente pode ter, novas ideias que eles tiveram, que falam assim, eu queria tanto fazer isso, daí eu penso, nossa, eu falei com uma empresa que estava com uma demanda que é muito próxima a isso. Então, essa também faz parte dessa minha função. Obrigado. Vamos passar, então, agora para o Daniel, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel. O meu trabalho no CQMed, no Centro de Química Medicinal, é voltado à comunicação de ciência. Eu acho que tão importante quanto produzir a ciência é comunicar ela de forma eficiente para a população.
Então, lá a gente busca sempre estratégias de tornar esse conhecimento, que é altamente especializado e complexo, num produto, num material jornalístico ali, ou de comunicação, de divulgação, que não siga as regras do jornalismo, mas que seja palpável e agradável para a população. Esse é um grande desafio, porque lá a gente trabalha com proteínas, moléculas que são invisíveis. Então é difícil você falar de algo complexo e simplificar isso sem perder a precisão da informação. Então a gente sempre busca estratégias para tentar superar esses desafios. Uma facilidade, digamos assim, que a gente tem é que, segundo o levantamento do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, cerca de 80% da população brasileira tem interesse por conteúdos voltados à saúde, que é o nosso caso, e também se considera capaz de entender conteúdos científicos desde que ele seja bem explicado. A estratégia que a gente usa lá no CQMed é, toda vez que algum paper vai sair, toda vez que tem alguma novidade para sair, eu me reúno com os pesquisadores mais diretamente envolvidos para conversar, para a gente conseguir entender como é que está sendo isso aí, e daí eu tento fazer um material, que é o release, né, que a gente divulga numa linguagem mais acessível. A gente também faz estratégias de comunicação interna para que o grupo, né, esteja todo mundo inteirado ali sobre os trabalhos que estão acontecendo, as informações relevantes ali para o grupo. E, de um modo geral, o trabalho da comunicação de ciência é, como a Fúvia disse, ela ela faz uma tradução entre empresas e a ciência. A gente faz uma tradução entre ciência e o público interessado em ciência. É um desafio, né? Mas é um desafio que a gente gosta. A gente usa algumas estratégias. No nosso exemplo, no nosso caso, a gente trabalha com moléculas invisíveis, então a gente sempre tenta buscar analogias, metáforas e formas de trazer esse conhecimento de uma forma mais clara e que a pessoa consiga entender. Eu vou deixar aberto para perguntas, porque teria muitas nuances desse trabalho de comunicação científica, mas eu acho que, como a gente está numa área diferente um pouco, a gente está na área de química, não é muito a área de vocês, eu acho que seria mais interessante partir das explicações a partir de perguntas mesmo. Tá? Obrigado, Daniel. Bom, acho que eu vou começar com perguntas do público. Eu tenho umas anotadas aqui, mas vou começar com o público aí para aquecer o pessoal. Quem tem alguma... Pasquim? Estou falando muito hoje, vocês me desculpem. Mas eu acho que não é bem uma pergunta de novo, né? Eu conversei um pouco com o Christian nesses dias e acho que é mais assim um depoimento, talvez, né? Eu fiquei 4 anos na gestão de TIC da Federal de Uberlândia, eu tinha uma equipe de 80 pessoas, e o público que a gente atendia eram 35 mil pessoas. Então, acho que, com o tempo, vocês já estão com 2 anos do projeto em andamento, os processos eles vão sendo construídos, vão assentando, e é importante que as pessoas tenham a clareza da posição que elas ocupam dentro da equipe. Então, você ocupa uma posição dentro da equipe e você tem as suas responsabilidades por estar naquela posição. E é humanamente impossível que a gente ocupe a nossa parte da atribuição dentro do projeto e a de outras pessoas. Então, é importante um envolvimento muito grande de todas as pessoas, dando o seu melhor nas suas tarefas. Nós não vamos conseguir que 100% das pessoas vão na mesma direção que a gente deseja, mas é uma questão importantíssima para o funcionamento do projeto. O conhecimento das ferramentas, dos fluxos que foram estabelecidos, a minha sugestão seria talvez vocês fazerem uma oficina interna, agora que já tem 2 anos de funcionamento, com a equipe que já está estabilizada, e revejam todos os fluxos, para que as pessoas tenham ali a possibilidade de aparar as arestas, entenderem os processos que estão em andamento, acho que para poder ajudar. E aí, de novo, é o que cada um tem o seu papel. E aí, se nós formos fazer o trabalho do colega, vai ficar prejudicado o funcionamento do projeto.
Acho que essa questão da relação interpessoal é a mais difícil. E aí a gente é colega há muitos anos, né? Então acho que nós estamos passando por um momento agora que alguns dos nossos professores eles já estão se aposentando e a gente acaba ocupando alguns lugares que antes eram responsabilidade deles, a gente tinha uma certa proteção, né? Acho que o coro vai engrossando com o tempo. Não que eu tenha feito tudo o que eu deveria ter feito enquanto diretor, mas depois da experiência você percebe que não é uma questão pessoal, mas eventualmente você é o diretor e só você pode fazer uma determinada coisa. Ninguém vai poder fazer por você, e se você não fazer, o bom andamento ali daqueles processos vão ficar comprometidos. Então, aí, eventualmente, vocês vão se deparar com uma situação que seja mais crítica do ponto de vista pessoal, às vezes até mesmo um embate, mas pense, na posição que eu ocupo dentro do projeto, essa é a atribuição minha ou é de outra pessoa? E essa pessoa, infelizmente, vai ter que fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja desligar alguém do projeto ou fazer uma ação. Então, acho que esse é um depoimento importante, eu sofri um monte com isso, e espero que o projeto consiga ter essa maturidade, as pessoas todas desempenhando o papel, para que a gente consiga tirar o máximo e o melhor dentro do tempo que nós temos, porque também não é infinito, né? Nós temos aí 5 mais 5, e se a gente for ficar ocupando na responsabilidade de outras pessoas, o projeto rende muito menos. Acho que seria só esse o depoimento aí. Obrigado, Rafael, pelo depoimento. Não sei se alguém quer fazer algum comentário adicional ou... Quer fazer? Pode ficar à vontade, por favor. A gente não aguenta, né? Já comentamos na hora do café que os grandes projetos da Unicamp, de fato, precisariam ter uma integração não só dos gestores. Quer dizer, eu não sou reitora, né, para dar esse tipo de sugestão, mas não precisa ser mesmo, né? A gente precisa ter uma equipe que não só trabalhe olhando, né, como eu disse, para as variáveis específicas, como a doutora Fúvia, né, citou. Conheço bem essa dinâmica. Ela falou em prospecção. Ela tem que prospectar a molécula e a cabeça das pessoas, não é isso que você falou? Então, prospectar molécula e valor de patente de molécula, a gente tem ferramenta em economia que a gente usa patente, conteúdo de patente, citação de patente, rede de patente. Então, tem um conjunto um instrumental, um ferramental. Eu sou uma ferramenteira. Sou super ferramenteira para poder gerir. Agora, a parte humana, essa é mais tácita. Então, estou voltando à história do soufflé, né? E a gente não tem um soufflé para fazer, a gente tem um sistema de projetos para tocar. Para isso, então, compartilhar um pouco das ferramentas, né? Ainda que alguns projetos sejam de desenvolvimento de biotecnologia, né? Em fármacos, medicamentos, hemoderivados, essas coisas, que eu sou fã, porque eu venho dessa área, né? Mas, de qualquer maneira, e aí o lado dessas coisas que a gente não entende tanto, que é nuvem, né? E essa coisa toda de comunicações e smart grids, agora eu entendo de smart grids, que eu estou na área de elétrica. Mas, basicamente, que esse grupo pudesse olhar um pouco para os mercados. Quando eu falo para os mercados, não são só as parcerias que a Ana muito bem sempre coloca, né? Que é o dia a dia ali. Fazer a festa, bater bumbo, assinar o convênio, começar a executar, depois repartir benefício, né, Ana? Essa é a parte, ok, mas eu digo, olhar como a nossa molécula ou como o algoritmo lá de HedgeGrid, quanto ele vale, né? Imagino que você esteja fazendo hoje em dia, porque precificar a molécula é uma loucura, né? Mas só para vocês verem até onde vai, por isso que a gente diz que esse sistema é um sistema que dá filhotes, né? Mas a gente, obviamente, tem que tornar esse sistema tratável, né? Define variáveis, ó, a variável de prospecção é uma que não pode deixar de existir, né? A gente faz no CPT, a gente faz no NIP, mas o CPIO ainda não faz. Vocês, eu não sei se fazem. Então, já que a gente está nessa mesma onda, né, vamos compartilhar aí
esse conjunto de problemas, né? Porque quando fala qual é o problema, do que vocês tratam na gestão da inovação? De qual problema? A gente responde todos. Deu para compreender por quê, né? Não é que nós sejamos mais importantes, mas sem isso não alcança o tal do mercado, e aí o Brasil fica pagando royalty por medicamento, fármaco, bateria elétrica, né, que em parte foi desenvolvida aqui mesmo, na Unicamp, na USP e assim por diante. Então, é mesmo uma sugestão que a gente reúna os nossos esforços, né, que eu acho que era esperado aqui, né? Vocês acharam que a gente vinha aqui, né, também para isso. Obrigada. E a moçada que está aí também, aluno, né, que na graduação, pode, sei o quê, pensem também nessa dimensão, né? É uma parte da formação muito importante, né? Às vezes a gente alcança na raça, né? Às vezes vai lá fazer learning by doing, né? Mas pode já pensar nisso, né? Capacita mais, o mercado vê, né? Seja engenheiro elétrico, seja qualquer pessoa. Sugestão para fazer. Isso foi um processo. E nós fizemos também todo o mapeamento dos processos, todo o mapeamento dos riscos envolvidos nos processos, produzimos essa documentação, disponibilizamos nos setores, a gente reunia, ouvia o feedback dos setores na melhoria dos fluxos. Então, toda essa documentação nós deixamos lá dentro do setor, e muitas das coisas que nós precisávamos fazer, as coisas elas começaram a acontecer com um público tão grande quanto esse. Uma coisa que me marcou durante o período foi a mudança da política de senhas que nós tínhamos na instituição. Nós fizemos 35 mil pessoas atualizarem dados cadastrais e trocarem a senha. Tinha pessoas que a senha era 1, 2, 3, 4. Então, vocês imaginam o ruído. Então, toda a etapa prévia de conscientização, comunicação com as pessoas, e o fluxo funcionou. E eu não ia na mesa dos analistas para explicar para ele o que ele precisaria fazer dentro da etapa. Então, a maior parte das pessoas, elas vestem a camisa e é bonito de se ver. Mas, em alguns momentos, a gente se depara com alguns embates, e eu acho que essa é uma dificuldade que a gente tem quando a gente se depara com isso a primeira vez, mas a responsabilidade é nossa. Se o embate chegar, nós vamos ter que fazer o embate. Acho que esse que é a lição aí, mais pesada. Agora sim. Voltou. Acho que voltou. Foi, agora voltou. Bom, obrigado, Rafael, por mais um comentário. Acho que tem o Vlad quer fazer algum comentário ou não? Daí eu passo para a Virgínia na sequência. Pode. Professor Esther, queria fazer uma pergunta para a senhora, se me permite. A senhora falou do quão complexo é gerir pessoas, né? E também na questão que esse trabalho é evolucionista, não é? Então, qual a importância nesse trabalho de se administrar ou de se tratar as soft skills? Soft skills, as características introgênicas. Qual a sua visão? Eu acho que mais soft skills é um tema de grande importância, né?
porque no final o projeto é complexo, porque você tem uma multiplicidade de soft skills, cada um sabe uma coisa e é capaz, porque é a história das inteligências múltiplas, né? Poucas teorias me convencem tanto quanto essa de, né, tem gente que você encaminha elogiando verdadeiramente, tem gente que você encaminha abraçando um pouco, tem outros que você faz igual o filho, a mãe sou eu, como ele citou, a mãe sou eu, né, ou o pai sou eu. Então, é uma arte no sentido de que, por isso que alguns gestores, tem uma parte tácita, né, por isso que eu citei a questão de como é que você faz o soufflé. Isso existe em qualquer projeto, mas nos projetos complexos, soft skills tem uma diversidade, um número absoluto muito grande, né, as duas coisas. Assim, seja por área tecnológica, seja por área de competência de integração, seja... E aí a inteligência não artificial, mas a inteligência natural, é difícil, inclusive, fazer teoria, né, em administração de recursos humanos por isso, porque você não tem laboratório para isso, né? As pessoas, inclusive, respondem, existe uma coisa chamada lógica paraconsistente no cérebro humano, cada hora, amanhã você pode não gostar tanto de pizza, acho que não gostar de pizza não é um bom exemplo. Sei lá, você gostava de joelho de porco, amanhã você de 1, 3, 5, 7, 9, você gostava 9 e amanhã você gosta só de 3. Né? Isso é possível. Então, essa composição de competências, incluindo soft skills, ela pode ser racionalmente delineada, né? Quer dizer, fazendo um mapeamento mesmo de competências. Claro que as pessoas não são robôs, são as competências técnicas, tecnológicas, organizacionais daquele grupo, né? E aí a gente passa, de fato, a poder meio que desenhar as atribuições. Isso não quer dizer que não haja uma interpenetração, precisa ter uma interpenetração. Assim, quando você faz P&D com a empresa, né, para desenvolver carro elétrico, né, agora já está desenvolvido, mas vamos pegar um exemplo já mais maduro, né, tecnologia mais madura. No projeto complexo, os soft skills vão permitir que você veja, por exemplo, qual é a aceitação de um certo produto para o mercado, né? Porque aquelas pessoas são pessoas também que consomem, né? Você pode fazer um Delphi, aí a gente volta aos instrumentos, quer dizer, é preciso usar boa ferramentaria de análise, tá? Mas especificamente os soft skills são uma delicadeza da gestão de projetos. Né? Como dizia o Nietzsche, humano demasiado humano. Tem gente que não consegue ser gestor nunca, né? Aí tem a história de teoria das organizações e como é que os gestores funcionam. Mas precisa Você fez ser uma humano pergunta sempre. difícil, entendeu? Não é só difícil, é porque ela é humanamente definida, né? Não é assim a expressão gênica, ainda que a expressão gênica às vezes é difícil, né? Aquele gene, você quer que ele se expresse assim naquela planta e ele não vai, né? Mas aí você cutuca, tortura o gene e ele expressa, né? E produz mais óleo. A mente humana tem caminhos muito diversos, né? Acho que a gente vai precisar de psiquiatra depois dessa conversa. Obrigado, professor. Mas acho que dá para tratar, né? O que eu quero dizer é que há tratamento racional, mínimo. A Virgínia quer fazer uma pergunta ou um comentário? Na verdade, eu queria perguntar mais especificamente, então, para a Fúvia e para o Daniel, deixa eu tirar a máscara para ficar mais claro. Eu queria saber na verdade, mais do ponto prático mesmo, né, de como é que foi a implementação desse cargo, né? Porque, aparentemente, parece que já tem todo um processo desenvolvido, e aqui no Smartness também, quando a gente chegou aqui, já tinha vários processos sendo desenvolvidos. Mas o que eu queria saber é como é que foi essa implementação para vocês? Vocês que foram lá e propuseram, e como é que é principalmente esse diálogo com os pesquisadores, sabe? E porque parece que às vezes tem diferença de entendimento, assim, né? Então é difícil, assim, às vezes. E eu vejo que a Fúvia, por exemplo, que formou nesse centro, né? Então é um facilitador, eu imagino, você ser formado no centro, porque você tem uma dimensão total do que está acontecendo. Não sei se o Daniel formou nesse centro ou se ele vem de uma outra área. Então, como é que foi para você
E eu gostei muito dessa sua ideia que você teve de juntar os pesquisadores antes, assim, que para fazer realmente esse trabalho mais acertado de divulgação científica, né? E como é que foi isso, né? E como é que é principalmente essa aceitação, né, dos pesquisadores desses processos que às vezes vocês propõem, sabe? Porque eu imagino que a gente estava falando ontem isso, a dificuldade de implementar uma cultura, sabe? Tanto organizacional quanto essa cultura da divulgação científica nesse mundo das redes sociais também, que não é mais só fazer paper, né? Tem que fazer 1 milhão de outras coisas juntos também. Então, como que foi isso, né? E como é que está sendo isso, né? Então, é tão bonito assim como vocês estão falando, ou como que é esse desafio todo, assim, né? Porque quando a gente fala, existe um termo, né, da narrativa, né? A gente conta o que deu certo, né? Mas a gente também nem sempre, às vezes, tem esses processos que vai dando muito trabalho, como a professora Maria estava falando, são pessoas, né? Então, e cada um tem sua expertise, e às vezes parece que a nossa expertise deixa de ter uma certa importância, né, dentro da expertise da outra, então a gente está aqui nesse papel que colocaram a gente, e que também a gente está aprendendo junto, porque é uma coisa nova que está acontecendo, né? Então, era isso mais ou menos que eu queria saber de vocês. Então, eu fiz o doutorado, eu fui a primeira doutoranda na minha orientadora, e depois eu fiz o pós-doutorado lá. Então, eu tenho quase uma relação de amizade com ela. Isso facilita muito, porque eu sou a pessoa chata que cobra ela o dia inteiro. Então, eu fico correndo atrás dela. Então, às vezes, a hora que ela está indo do laboratório até o carro, eu fico cobrando. Se a gente precisa fazer isso, 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 isso. Então, no nosso caso, dá certo, porque ela me dá essa liberdade e a gente tem esse diálogo, né, essa interação que ela entende, ela é coordenadora do centro, né? E que ela entende que ela precisa fazer aquelas coisas, mas é difícil porque outros pesquisadores, é todo mundo muito legal, todo mundo muito gentil, mas é exatamente isso, né? Tem as pesquisas e tem elencar as prioridades. Então, às vezes, a prioridade é a pesquisa ali, né? Corrigir o paper. Só que sem dinheiro, você não tem dinheiro para fazer pesquisa. Mas a gente tem uma relação muito legal, que eu tenho esse diálogo com todo mundo até hoje, né? Por isso que é importante fortalecer esses laços, né? Então, tá sempre conversando também, entender o lado deles, porque é sempre aplicar a empatia. Então, às vezes você precisa daquilo urgente, mas você sabe que a pessoa está com 50 coisas para fazer. Então, é aquele jogo de cintura. E lá eu tenho essa liberdade, que é um grupo menor, como eu disse, né? Num grupo maior deve ser, assim, bem difícil. Porque daí são várias pessoas, cada um é de um jeito, né? Mas lá a gente consegue fazer isso. Então, até então está ok. Mas o que a gente tem colocado cada vez mais, a necessidade, com a ampliação de ter pesquisadores associados, que não são diretamente lá do centro, é estabelecimento de procedimentos. Então, quando você estabelece procedimentos, você tira o fator pessoal. Então, já não é mais uma coisa pessoal, entendeu? Faz parte do processo, faz parte do procedimento. E eu cheguei lá, né, respondendo a outra parte da pergunta, porque a gente é uma unidade Embrapi, e uma das exigências de unidade Embrapi é que tem uma pessoa de prospecção e inovação. Então, por isso que facilitou a minha contratação, digamos assim. Eu estou com uma bolsa hoje do Grant Office, né, que é muito legal essa iniciativa do Unicamp, por sinal, né, porque é uma posição que é muito difícil de manter dentro do centro, ter dinheiro para pagar essas pessoas, e é importante, como eu falei, né, tem todo esse relacionamento, é importante que seja uma pessoa que tenha um certo tempo dentro do centro, porque senão até a pessoa pegar o jeito, aprender, trabalhar ali, e daí ela vai embora e troca de pessoa, daí você meio que começa do zero, né? Então a minha experiência nesse sentido é essa. Eu acho que é bastante importante todo centro de pesquisa ter alguém que esteja mais voltado à comunicação. A minha formação eu sou jornalista de formação, e depois eu trabalhei um pouco com jornalismo, mas eu queria ver coisas novas, né? Então eu fui para biologia, me formei em biologia e fiz um doutorado em biotecnologia. Então, eu acho que essa minha formação
dupla, ela facilita bastante esse trabalho. Quando eu fiz o LabJOR aqui na Unicamp, né, que é o Laboratório de Jornalismo, o curso de jornalismo científico especificamente, uma das minhas professoras foi a Paula Drummond. E quando eu estava contando para ela a minha trajetória, ela falou, eu conheço um projeto que tem a sua cara, que era o CQMed. Aí eu escrevi o projeto junto com ela e a FAPESP aprovou. E então, quando eu cheguei no CQMed, já existia essa cultura da comunicação, que era a Paula que fazia. Então, durante um ano todo, eu trabalhei junto com a Paula. E depois desse um ano, a Paula foi para um outro projeto, que é lá do CBMEG também, que é o centro maior que a gente está inserido, e eu fiquei no CQMed. Então, eu já peguei um pouco o projeto, a cultura da comunicação caminhando lá no CQMed, né? Mas a gente está sempre buscando novas estratégias. E eu acho que um exemplo recente que a gente participou foi uma feira de ciências. Nessa feira de ciências, a gente reuniu os pesquisadores que estavam dispostos ali a participar com a gente, e a gente, em grupo, discutiu quais seriam as melhores estratégias para divulgar o que a gente faz lá para um público realmente amplo, porque tinha desde crianças de 7 anos até adultos de 70 anos. Então, eu acho que quando você tem um comunicador dentro do laboratório, acaba fomentando mais essa questão dos próprios pesquisadores, não em equilibrar um pouco o seu discurso ali, para que ele se torne um pouco mais atrativo e com o uso de menos jargão. E eu acho que é sempre interessante ter alguém de comunicação. De modo geral, isso. Eu fico pensando muitas vezes na sustentabilidade desses cargos, porque, como você falou, dependeu de uma relação pessoal, né? Ou então, como até a professora Maria Esther falou, ela foi convidada por, né? E aí, mas assim, se a gente não consegue, se isso fica dependendo só da gente, sem implementar a cultura, como é que faz, né? Porque a gente, eu acho que, não sei, a gente não é um pós-doc, não é realmente um cargo que a gente tem, né? A gente não vai ficar aqui para sempre. Então, como é que vai ficar essa sustentabilidade depois, né? Essa aqui é um ponto importante, né, para pensar sobre isso, né? Porque, e a gente está, ao mesmo tempo, acho que é um pós-doc que a gente tem que fazer uma pesquisa aqui dentro, mas e aí, né? Depois, né? Como é que vai ser? Né? E tem o dia a dia, como é que a gente faz a pesquisa com esse milhão de coisas? E uma dúvida que eu tinha também, vocês têm uma equipe para além de vocês, na área de vocês? Assim, ou é vocês? Isso que eu queria saber. Sim, só um comentário sobre como sustentar, por isso que eu trabalho bastante, que eu sou da prospecção, para arranjar projeto, para trazer dinheiro para me pagar. Então, o meu objetivo de vida, então eu sou a melhor pessoa para esse cargo. Sim, a gente tem outras pessoas de suporte, a gente tem 2 pessoas na gestão de projetos, uma pessoa é mais voltada para a parte de gerenciamento de projeto mesmo, que sabe, assim, a gente tem uma pessoa que vai atrás do dinheiro, que sou eu, a gente tem uma pessoa que gerencia o dinheiro e a gente tem uma pessoa que gasta o dinheiro, que é a gerente de compras. E a gente tem uma outra pessoa de gestão de projetos, que é a Paula Malloy, que ela trabalha mais com a parte jurídica, então ela entende essa parte de contratos. Mas claro que tudo passa pela Enova, que é a nossa grande parceira, só a gente... Gente, eu leio uma minuta, eu uso todos os meus neurônios, ainda bem que tem a Paula. Daí depois a gente manda para a Enova, que trabalha muito intimamente com a gente para passar toda a tramitação dentro do Unicamp e para proteger a gente em relação à parte jurídica e patentes. Nós fizemos um mapeamento, eu vou falar de desenvolvimento de software, mas acho que nós podíamos fazer um paralelo. Então, chegavam pedidos das mais variadas naturezas, se vocês pudessem pensar. E nós resolvemos aplicar um processo de software. Então, qual é o seu pedido? Você faz um diagrama, um documento de formalização de demanda. Nós tínhamos uma tabela de requisitos com complexidades baixa, média e alta e uma estimativa de hora. E aí nós fizemos um levantamento da capacidade nas equipes, né, as 40 horas de trabalho que as pessoas tinham, as competências que cada uma delas tinham,
E nós começamos a analisar todos os pedidos que chegavam. Falava assim, ótimo, vocês fizeram os pedidos, mas eu teria que ter, na época, ou do que nós levantamos, eu tinha que ter 150% de capacidade de equipe para executar. E aí nós falamos, tem coisas que vão entrar no escalonamento para ser entregues e tem coisas que estão em espera, porque eventualmente nós vamos contratar mais pessoas, a capacidade aumenta. Bom, mas as pessoas se afastam, as pessoas pedem demissão, a capacidade reduz também. Então, acho que um dimensionamento das capacidades e fazer esse matching para que as pessoas consigam, dentro da sua carga horária, executar a sua pesquisa e todas essas tarefas é um processo importante. A outra coisa que eu gostaria de falar é que dentro ali dos padrões do ITIL, você tem a ideia de um ticket. Nós fizemos um passo um pouco à frente, mudando um pouco a teoria do ITIL lá, mas a princípio é o seguinte, como é que é um suporte? Você tem um ticket em branco. Você escreve o que você precisa no ticket em branco e manda. E aí nós vamos direcionar o seu ticket para a pessoa que vai, de fato, fazer aquela tratativa. Tem pessoas que, de fato, não conseguem expressar muito ali o que ela precisa, e aí um humano envolvido fazendo essa análise do direcionamento acaba sendo bastante importante. Nós fizemos alguns formulários mais especializados. Então, quando você tinha alguns itens da carta de serviço, acho que nós temos que fazer uma carta de serviços administrativos. Então, se você tinha clareza que a sua demanda era um item da carta de serviço, você já respondia o formulário com o seu nome, endereço, número da conta bancária e o formulário anexado já caía na mesa da pessoa que faz aquele serviço e acelerava o processo. Então, eventualmente, vocês precisam criar um e-mail smartness@unicamp.br, se é que já não existe. Algumas pessoas, não apenas uma, com acesso nesse e-mail, e nós vamos mandar tickets para lá. Não vão chegar tickets no Fábio, no Christian, no Luiz, vão chegar tickets no Smartness. Você fala assim, olha, você me mandou um e-mail, e era o que eu mais falava. Abre uma OS. Não, mas você não me ajuda? Abre uma OS. Por quê? Porque no fluxo que foi desenhado, o primeiro passo era o ticket chegar aonde precisava chegar. Porque o dia passa muito rápido. E aí, se você fica se desviando para responder o amigo que te chamou no WhatsApp, como é que eu faço para pedir o reembolso da diária? Não, eu tenho que revisar o relatório final, eu não posso te responder como é que você pede o reembolso da diária. Acho que essas coisas têm que ser bem divulgadas internamente e as pessoas seguirem os processos. E aí, 4 horas durante o dia eu vou fazer esse atendimento, 4 horas eu vou fazer a minha pesquisa. As coisas elas entram no eixo. Acho que temos que ter o mapeamento das capacidades e esses fluxos bem definidos. Eu acho que eu gostei bastante dessa parte aí. Temos, sim, agora um e-mail que é um grupo, né? E aí quem recebe, né, no Smartness aí ele, são todos os gestores, eu, né, e a equipe de apoio. Mas eu gostei desse conceito do ticket em branco, a gente tem uma lista, tem uma carta de serviços, né, reembolso, auxílio viagem, pedido de bolsa, inserção, mas vamos aproveitando que o Vlad entrou agora, o gestor executivo, Virginia também, né, acabaram de entrar faz 3 meses, né, praticamente, pegaram o workshop, acho que foi ótimo, né, porque conseguiram conhecer os pesquisadores, o relatório científico do ano 2, tiveram essa experiência aqui e vamos montar a casa e deixar ela sustentável, né, porque eu penso assim, se eu sair agora, eu sempre brinco, meu desejo é sumir 3 meses e que tudo continue igual, que ninguém perceba que o Christian sumiu 3 meses. Aí o centro está indo bem, né? E que se sai uma pessoa, né? Depois a próxima entra, igual os alunos entram e saem, né? E deixam o seu conhecimento bem documentado nos repositórios, né? E aí o próximo aluno que entra já sabe, pega a cultura, né? De como fazer, como que eu faço, e que eles mesmos, né? Repassem a cultura, né? Eu pergunto, meus alunos me perguntam, pergunta para teu colega que acabou de fazer isso, não me pergunta. Eu nem sei a tela do aluno para pedir o exame de qualificação, nem sei como se preenche isso, eu nem vejo. Então, que isso seja natural, né?
Mas vamos, eu gostei disso do TIC. E, Luiz, eu acho que Já. devagarzinho vamos agradecer. Ver se alguém tem algum comentário final que queira fazer, talvez antes de encerrar, se tem algum. Eu quero agradecer, então, muito aí a. Queria agradecer o convite, né, por participar, achei muito enriquecedor e muito interessante esse evento de vocês. Obrigado a todos. Bom, obrigado a todos. Eu só queria fazer um agradecimento muito especial para o Daniel, Verdade. porque ele foi Sim, substituído de último minuto, então, assim, muito obrigada, Daniel, pela disponibilidade. Eu já ia agradecer aí também pessoalmente a todos os que fizeram possível isso aqui, né, a Funcamp, a Inova, todos os apoios aí, e em particular quem esteve aqui, teve muita energia, né, acho o espírito do workshop foi cumprido, e até a próxima, né? Obrigado, um abraço.